Nosso primeiro palestrante é o Dr. Malthus Galvão. Tá? Malthus é perito médico legista do Instituto Médico Legal do Distrito Federal, com experiência em antropologia forense desde 1992. Ele é coordenador do Laboratório de Odontologia e Antropologia Forense e Medicina Legal da Universidade de Brasília e é ex-presidente da Associação Brasileira de Antropologia Forense. O tema de sua palestra será a teoria da perda de uma chance aplicada à necrópsia médico-legal, aspectos gerais e recomendações de um expert. Seja bem-vindo, Dr. Malthus. Olá, Alfredo. Satisfação muito grande tê-lo coordenando esse evento mineiro. Isso é muito bacana, né? Porque você traz toda essa expertise aí que a gente já tem no GEMEL, junto com a turma maravilhosa. Eu estou extremamente honrado, né? E quando eu vi a programação, eu fiquei maravilhado, né? Então, assim, nós temos nomes, né? O professor Demercindo Brandão é um espelho para todos nós. O Maio, que está coordenando esse evento do Rio. João Batista, eu sou suspeito para falar. Zé Roberto, muito amigos nossos. Thales, né, conheci por oportunidade dos últimos eventos. Fábio, conheço pessoalmente, tive essa oportunidade, uma pessoa muito ativa. Então, eu estou muito satisfeito, estudei bastante, até conversei algumas coisas com o Zé Roberto, para a gente falar disso, da teoria da perda de uma chance, né? Isso voltado à medicina legal. Mas antes, nós precisamos de entender de onde que vêm esses conceitos. Onde isso nasceu, isso está sendo aplicado, isso é uma realidade no nosso país? Então, para tentar responder, eu separei algumas coisas aqui interessantes. Então, aqui o meu apreço e consideração para todas essas pessoas e outras que eu estou vendo que estão nos assistindo aqui nesse evento. Então, o que é uma chance? Não é? A chance é a possibilidade de alguma coisa acontecer, alguma coisa que independa da intenção humana. Então, você pensar que você vai mudar a chance de algo acontecer depois que os dados rolaram, isso é impossível. Antes, é claro, você pode até viciar os dados. Então, se emprega a palavra chance como uma questão de probabilidade. É importante a gente distinguir antes as palavras, né? A palavra possibilidade é uma palavra que diz simplesmente que é possível, você não tem uma gradação para a possibilidade. Já na probabilidade, não. E é muito importante nessa teoria da perda de uma chance o aquilatamento da probabilidade de algo se concretizar. Porque quando a gente está falando do dano emergente, do lucro cessante, isso é muito simples de se pensar. Nós estamos falando de uma pessoa que não pôde prestar um concurso, ela teria se preparado bastante. Será se ela, fazendo a prova, teria obtido e seria razoável responsabilizar quem a impediu de fazer a prova por uma probabilidade de passar? Isso é muito complexo. Olha que interessante, Yara, aqui eu fazendo uma escalinha para produzir os hexadecimais para validação dos certificados do CONAF 2020, e aí eu fiz um hexadecimal e pensei assim, quantas casinhas eu ponho? Aí eu sou muito animado. Deixa eu botar 32 números. Aí quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu acho que eu posso parar por volta de 12. Olha a quantidade de algarismos que eu tenho. A probabilidade, porque cada casinha no hexadecimal pode ser 16, e aí isso vai aumentando. Então, esse número aqui é pequeno para a pessoa digitar e me garante que ninguém vai acertar. Porque eu estou na casa de 14, tá? 10 elevado a 14 é uma ordem de grandeza muito grande. Então, tudo é probabilidade. E a gente fica até... Eu fui pegar uma imagem, né, para ilustrar, a gente corre na internet. E aí, olha que legal, como aumentar sua sorte para jogar. E o mais impressionante não é a existência disso, são pessoas acreditando que isso possa ser verdade. Né? Eu vou evitar de mostrar cenas assim fortes aqui na nossa apresentação, porque o horário, né, nem sempre. Então, vamos pensar na loteria, uma coisa boa. Né? Então, quanto que custa um bilhete de loteria? Então, nós temos aqui, está escrito o preço máximo, o preço do plano. O fato é o seguinte,
que você tinha um bilhete como esse e você perdeu esse bilhete, ou esse bilhete foi furtado, ou alguém colocou fogo nesse bilhete. Quanto que ele tem que te pagar? Né? E aí a gente vai precisar de saber, nós estamos falando antes ou depois da apuração, né? Porque essa apuração, ele tem um valor, mas é um valor probabilístico e que, claro, que é muito menor que o valor que alguém pagou, porque você tem que tirar as taxas de administração. Isso nos dá um conceito muito interessante, que é o custo de oportunidade. Né? Quanto que vale uma probabilidade? Você pode até fazer isso no direito para saber se vale a pena entrar com a ação. Né? Hoje eu posso fazer um acordo de tanto, 100 mil reais. Se eu entrar com a ação, eu tenho 30% de ganhar 300, 40% de ganhar 500. Depois você faz um cálculo disso tudo e vai saber o custo. É muito difícil para a pessoa entender isso com um evento apenas. Mas quando a gente pensa em uma quantidade muito grande de eventos, essa variação individual ela vai se nivelando e quando você olha de longe, você vai ter um limite que vai ser exatamente esse custo de oportunidade. E é isso que terá que ser analisado, essa probabilidade da aplicação da teoria da perda de uma chance. Né? Então, quanto é que vale? Né? Eu não vou nem falar se eu inteiro ou 10 no caixa, no cambista, antes ou não. E aí é interessante, porque depois do sorteio ter sido feito, né, se ele é um bilhete não premiado, ele não vale absolutamente nada. Ao passo, não, isso não é importante na nossa discussão. A gente quer discutir antes ou depois do sorteio e uma questão importante, esse sorteio nunca vai existir, mas teria existido. Caso alguém com a sua conduta ativa fez alguma coisa, ou conduta comissiva deixou de fazer alguma coisa, e isso tem que ser um ato ilícito, impediu aquela pessoa, né, aquela que vai sofrer o dano, de ter a oportunidade, de ter a chance de conseguir. Então, para tranquilizar vocês, né, a gente vê que coisas improváveis acontecem. E no caso aqui, a coisa mais improvável que poderia ter acontecido teria sido esse motoqueiro ter sido salvo. Então, tudo é probabilidade, né? Eu estava até brincando aqui um minuto para fazer o reflexo aqui com os baralhos. E aí vamos pensar num ponto de vista mais prático. Vamos relaxar um pouquinho, né? Vendo o Ronaldo fazendo gols. O Ronaldo é um cara fantástico, todo mundo se lembra muito bem. Então era muito gol, o cara era muito bom. Se ele estivesse perto do gol com a bola, certeza que ele ia acertar. E era um gol maravilhoso. Aí a gente tem que imaginar agora, nós vamos congelar no tempo, né, alguma ação dessa daqui. Eu deixei preparado aqui para vocês. E lá vai. Pronto. E agora? Né? Se alguma situação impedisse desse chute ter sido dado, o que aconteceria? Pelo pretérito estatístico que o senhor demonstrou, claro que o senhor foi muito tendencioso, eu não vou poder mostrar para vocês. E, Zé Roberto, eu acho que... Alfredo, deu um problema aqui no meu computador. Mentira. Bateu pro gol, bateu fraquinho. Oi? Isso, aí. Não, era mentira, não deu problema, não. Era para falar que deu um problema, vocês não vão poder ver o final dessa jogada aqui, ó. O final da jogada. Lá vai a jogada, ele vai acertar. Aí, não vai não, porque deu tela preta. Mentira. Ronaldo dominou, bateu pro gol, bateu fraquinho. Pronto, aconteceu. Então, vamos ver agora aqui esse outro caso, que é fantástico. O cara vai bater um pênalti, aí você tem que ver o cachorrinho aqui, ó. Pronto, aí, ó, que beleza. O cachorrinho vai passar bem na hora, entendeu? E aí, você como juiz, você vai ou não dar? Isso aconteceu, né, com o Wanderlei Cordeiro. Eles tinham tudo para ganhar, não é? Mas ele não ganhou. E quem deu a causa foi aquela pessoa, todo mundo já sabe dessa história toda. Tudo bem, ele acabou ganhando, né, a medalha super importante, a medalha Pierre de Coubertin e etc e tal. Mas ele não ganhou, ele acabou ficando com o bronze. E na vida real das indenizações? Então vamos pensar no show do milhão, né? Uma pessoa estava já quase, foi para a pergunta do milhão. E aí ela tinha aquela opção de responder ou não, e ela preferiu não responder. Não é? Ficar com os 500 mil. E depois se soube que a pergunta não tinha resposta, questão de reserva indígena na Constituição Pessoal, e a resposta não estava na Constituição. Ela entrou na Justiça. E olha que foi muito interessante. O julgado foi o seguinte, bem,
ela teria 1/4 de probabilidade de ganhar, porque eram 4 alternativas. Então, ela poderia ganhar 500. Não, mas eram 4 alternativas. E aí, dividiu-se isso e ela ganhou 125 a mais, além dos 500 que ela já tinha ganho normalmente por parte do programa. Aí você pensa assim, mas a pergunta não tinha resposta. Sim, mas ela preferiu não responder a pergunta também. Então, considerando que ela não foi para a última pergunta, mas a última pergunta não tinha resposta e talvez por isso ela não tenha ido, o julgamento ficou. E isso está muito interessante e saiu agora, muito recente esse mês, um artigo do STJ. Eu vou mostrar para vocês algumas partes sobre essa questão da teoria da perda da chance. Então, vamos aqui para a medicina. Quando a gente pesquisa assim, morreu por falta de UTI, a coisa é fantástica. Então, as pessoas já pensam assim, se tivesse UTI não morria. Será que seria assim? Nós estamos trabalhando com probabilidade. E aí, automaticamente, eu acho isso muito legal, né? O mecanismo de pesquisa já gera uma sugestão de pesquisa que gera indenização, pode gerar indenização. E aí, nós vemos aqui o paciente com Covid morre e espera UTI móvel. Família será indenizada. Bebê morto vão receber. E aí a gente pensa na questão da Covid. Quando a gente pensa em indenização, né, nós vamos ter que separar os danos materiais, né, nos danos emergentes, nos lucros cessantes, né? Então aqui é muito simples, aí você dá uma olhadinha, faz o cálculo, né? Mas aí existem outras situações em que o dano é um tanto mais difícil de ser calculado, porque ele também passa pelo dano moral, o sofrimento, a angústia, a sensação de menos-valia da pessoa e o dano estético também, além do emergente e dos lucros cessantes. Então, quem é que vai avaliar esse dano? É claro que é o perito médico legista. Então, só para lembrar aqui, viu? Na verdade, eu coloquei aquela foto ao contrário, né? Esse é o antes e esse é o depois, né? Isso aqui é uma fotografia do salvamento de carros de seguro do mercado abusivo. Então, olha que legal, o cara compra gato por lebre. Então, era essa bucha aqui. E também, né, aquilo que eu tinha mostrado era mentira, né? Aquela foto não é de uma lesão, não é de nada, não. É uma foto da internet, onde um paciente, os vários pacientes estavam processando, tá, o profissional. Então, era isso que estava acontecendo. Tá? Então, essa foto aqui não é de uma pessoa no acidente de trânsito. Ela foi atendida por um profissional e aí, aqui uma outra questão relevante, né? Vamos avaliar o dano. Sim, mas qual dano? Essa aqui é uma foto pós-operatório imediato também. Mas esse é um outro assunto. A responsabilidade, então, a gente todo mundo já sabe, é a conduta, aquela comissiva ou omissiva, que tem que ser ilícita. O nexo, que é o ligamento entre uma coisa e a outra, e o dano, né? Que a gente já sabe. Que agora nós podemos ter, e está assim admitido, não no nosso código, mas na doutrina e jurisprudência, a teoria da perda de uma chance. Tudo começou na Corte de Cassação italiana, né? Então, era um funcionário que queria, uma pessoa que queria um processo e um funcionário negligente impediu que o processo fosse para frente. E aí ele ganhou indenização, não na certeza de que ele ganharia o processo, mas simplesmente que ele não teve a probabilidade, a possibilidade, né, de ganhar ou perder dentro do processo. Então, aqui um caso interessante é onde uma empresa que deveria coletar células tronco embrionárias do cordão, né, não compareceu ao hospital. Isso até dividiu um pouco os julgadores, nós vamos dizer, os ministros do STJ, né? Então, a teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém frustração da chance e não a perda em si. Mas simplesmente eu não posso jogar os dados. Deve ser aqui o meu amigo avisando. É o Alfredo está me avisando aqui que eu tenho que acabar rapidamente, mas é muito simples, né? Aqui a caracterização do dano extrapatrimonial. Isso aqui são dados desse RESP aqui. Isso é bem fácil de achar. E, por fim, houve sim a indenização. Entretanto, é aquele julgamento controverso, né? Então, você tem vários a favor e o voto muito interessante do Sidney, da ministra Nancy também, que nós conhecemos, ele é muito bacana, para se caracterizar como dano não futurível. Então, futurível é aquela coisa que tem uma probabilidade, mas é muito remota, e isso não terá guarida no nosso sistema, pelo menos atualmente. Aqui, o ministro Paulo Sancerino, né, que foi o relator, ele, olha só,
todos eles entendem que existe sim a teoria da perda de uma chance. Só que no caso concreto, alguns entenderam que sim e outros entenderam que não. Essa é a questão. Então, a gente já tem essa questão da responsabilização independentemente de culpa, né? Tem que saber a extensão do dano, e aí é um dano hipotético, porque pode ser assim, ter um benefício ou não ter um prejuízo, tá? Essa questão da teoria da chance perdida. A gente tem que saber de concausas, porque a vítima também concorreu, tá? Para o evento. Então, o paciente deixou de seguir alguma instrução e, com isso, o dano foi aquilatado? É uma pergunta também, né? Nós temos aqui na questão do homicídio as previsões de indenização e, no caso, aqui, ó, indenizará o ofendido as despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, tá? Então, o que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Mas nós temos essa nova parcela, que é da perda de uma chance aceita. Então, você tem agora a lei do dano moral, do dano estético, todos esses aqui você tem certeza que aconteceu. Esse aqui você tem certeza que aconteceu. Que aconteceu a perda de uma chance. Não é? Isso é muito complicado, né? Quando a gente vai analisar na conduta médica, porque você tem condutas e resultados, e às vezes a conduta boa resulta num resultado não satisfatório. Aqui, na hora de analisar, nós vamos ter que o que poderia ter sido evitado e não foi, de forma razoável pelo profissional. Por que eu estou falando isso? Porque os casos de erro médico virão para o IML. Sim, houve o consentimento informado, essa questão não é do laudo, mas será analisado posteriormente. Quem evitou, porque a gente tem que entender que é possível não ter culpa, né, caso for força maior, e ter culpa de quem que foi, e também as culpas concorrentes, né? Então, já finalizando, né, voltando à necropsia médico-legal, eu vou dividir em duas vertentes, preste muita atenção. Uma, perda de chance por necropsia conduzida fora do padrão. Então, uma necropsia foi mal conduzida e perdemos uma chance de demonstrar alguma coisa. Essa é uma vertente. E a outra é a necropsia para verificar hipóteses de perda de uma chance. Por exemplo, não foi operado, poderia ter sido. Essa é uma responsabilidade do perito médico-legista. Em contextos de Covid, né, questionar a nossa conduta, nós temos que estar de acordo com o padrão. E o padrão recomendado para o Ministério da Saúde, todo mundo já sabe, não é objeto da nossa discussão aqui. E se Transcorotina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido. E aí, né, aqueles que falam ao contrário, né, que falam que poderia ter sido o contrário, então é um tanto complicado. Então eu encerro com algumas perguntas. Quem vai dizer se uma UTI poderia salvar uma vida ou não? Nós, médicos legistas, e vão querer probabilidades para que eles apliquem ou não essa teoria. Quem vai dizer se aquele caso era para internação imediata ou não, né? Uma ordem judicial que não foi cumprida. Quem vai dizer se havia uma chance concreta de sucesso terapêutico, caso? E aí, vamos deixar para o ano que vem as questões relacionadas à Covid e às diversas medicações e condutas que estão sendo adotadas agora que daqui a pouco a gente vai descobrir que poderiam ter sido melhor. Agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui com vocês e vamos para o debate, que é a parte mais importante, Alfredo. Doutor Maltes, muito obrigado pela palestra. Muito obrigado mesmo. Isso aí é uma coisa que me deixa muito angustiado lá, principalmente quando a gente não tem condição de trabalhar. Isso é algo que deixa a gente bem ansioso e às vezes até inseguro. Mas vamos lá, eu vou chamar agora, queria agradecer muito, Maltes, a palestra, e agora eu vou chamar o nosso colega debatedor, doutor João Batista. Ele é chefe do setor de tanatologia forense do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Doutor João, está por aí? Estou aqui sim. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer muito grande participar dessa primeira reunião virtual, né, da Associação Mineira de Medicina Legal. Parabenizo aí o professor Demecindo, na pessoa da qual eu cumprimento o restante dos colegas. Eu me sinto muito feliz aqui. Eu estava zapeando aqui, passeando pelos participantes, muita gente que eu gosto muito aqui nesse momento na reunião. E agradeço a todos aí a oportunidade.
Eu sou suspeito para falar do Malthus, porque eu admiro e gosto pessoalmente muito dele. E acho ele muito genial demais. Fico tentando acompanhar os raciocínios malucos dele aí. E, por vezes, eu fico metabolizando dias as falas dele para tentar até aprender um pouco mais. É complicado. Eu queria pontuar algumas coisinhas e até fazer uma provocação para o Malthus. A primeira, quando ele fala lá em cálculos hexadecimal para o certificado da Abraf, eu tenho a impressão que quase ninguém entendeu quase nada, Malthus, porque aquilo é uma piada meio interna, tá, gente? É porque o Malthus, além das vários potenciais que ele exerce o tempo todo, ele está ajudando a montar todo o evento que vai ter semana que vem da Associação Brasileira de Antropologia Forense e inclusive na parte de programação lá, de emissão de certificado, de inscrição, etc. E aí tem uma questão lá de segurança logística, e ele está botando uma chave de aferição de segurança para a emissão do certificado, e aí que entrou aquele hexadecimal dele lá, ele calculando o nível de segurança que ele queria naquela chave. É um negócio bem interessante, mas é um assunto muito lá da informática, de algoritmos, etc. Com relação ao assunto da perda de chances, né, eu até me lembrei, a primeira vez que eu escutei essa expressão foi do meu querido professor Emílio Epifânio, que eu vi que está aqui no grupo com a gente também. Mando um abraço para ele, com saudade dele. E essa questão da perda de chance é uma coisa muito complicada e muito ligada a uma parte da medicina legal que eu tenho pouco trâmite nela e que é a parte mais do direito civil como queira. Tá? Eu vou trazer essa discussão até para fazer uma provocação para o Malthus com relação à pandemia, para ver a opinião dele. Por quê? Porque a pandemia, pela própria indefinição que o mundo todo está nela, essas coisas estão começando a clarear, mas estão longe de estar claras. Né? Eu mesmo tenho brincado que nós vamos entender isso daqui a 5 anos. Mas logo naquele mês de março, ali, de fevereiro para março, nós tivemos aí um momento muito aflitivo, com uma teoria de que qualquer superfície poderia conduzir e trazer ao contato e ao contágio pelo vírus, e que isso era muito importante na transmissão, todo mundo tomando banho de álcool gel e de álcool, e o Dr. Frank, meu grande amigo, o Dr. Frank, tentando ver dispositivos para dispensar álcool gel para todo lado, nós fizemos até doação para o hospital, doação para o Instituto Médico Legal, e aí o Dr. Tales, gerenciando a crise junto à Superintendente de Polícia Científica, nós tivemos várias reuniões, vimos que teríamos risco de falta de EPIs, inclusive que poderiam fazer falta para os núcleos de saúde, para atendimento de saúde dos hospitais, inclusive poderia chegar-se ao ponto de faltar, inclusive, médicos para atender nos hospitais. O Dr. Tales tomou um tanto de medida. Dentre elas, a gente passou a fazer exames mais superficiais dos casos das necrópsias quando a causa da morte era evidente, pelo menos esse que foi o conceito, a concepção da ideia. E passamos, então, a fazer menos dissecções dos cadáveres, fizemos até um cadastro dos médicos, eventualmente, que poderiam ser desviados para apoiar os serviços públicos de saúde, caso fosse necessário, dependendo do tamanho do avanço da pandemia e tudo. E a gente acha, Malthus, que isso teve um impacto que a gente pode ter perdido muitas chances. Chances desde elucidações mais completas de diversos tipos de situações. A gente tem esse temor, nós já estamos tendo que fazer algumas exumações. A exumação nunca é igual ao exame do cadáver fresco. Eu queria ver, Malthus, um pouco do que aconteceu com vocês e como é que vocês estão, como é que você enxerga isso? Se você acha que nós nos excedemos na questão de fazer dessa forma, qual seria a sua opinião? A última coisa, antes de passar a palavra, Malthus, só falar que nós já estamos revendo isso agora que nós já temos os EPIs mais equacionados e já vimos que não vai faltar para a área de saúde. O Dr. Tales está lá para poder emitir uma nota revogando essa conduta para a gente poder voltar ao que era. Tá? Mas, mesmo assim, eu queria ver a sua opinião. Tá, a gente tem que ter um raciocínio cuidadoso, porque quando eu falar do Distrito Federal, quando eu falar de Belo Horizonte, quando eu falar de São Paulo,
Se o local tem o recurso da tomografia, aí é diferente, porque você não abre, mas você consegue olhar por dentro. Pelo Código de Processo Penal, nós não precisamos de abrir, caso alguma circunstância relevante. E é engraçado, né? Porque como é que eu sei que não tem uma circunstância relevante se eu não abrir para ver? Ora, mas no acidente de trânsito está tudo certo, mas alguém vai falar, essa pessoa foi envenenada. Hoje, me ligou o Gilbertinho querendo saber um caso de envenenamento, um caso carbonizado. E me perguntou, eu até falei com ele, vou comentar desse caso, que bom que eu lembrei, colho ou não colho? Né? Perguntou colho ou não colho. Falei, sempre que a gente está diante dessa dúvida, colhe ou não colhe, você colhe. Porque senão você vai incorrer na perda de uma chance. Quando eu evitei de tocar nesses protocolos, mas quando eu falei, eu fui muito claro, né, que você vai fazer uma conduta ilícita, fora do que foi padronizado. Então, quem está lá na ponta e recebeu uma determinação que era para fazer apenas o exame superficial do cadáver, com ou sem tomografia ou radiografia, a depender do serviço. Coletado, isso aí é indispensável, né? Amostras para exames toxicológicos, especialmente o álcool, porque quando presente eu posso inferir que a pessoa estava sob efeito no momento do óbito, isso pode ser relevante do ponto de vista penal. E que também as questões relacionadas à genética. Tem que colher, isso não precisa abrir o cadáver, então tem que colher mesmo. Agora, não ter aberto um cadáver por conta da pandemia, mesmo que no futuro a gente descubra que isso não tinha nada a ver, podia estar aberto tudo, nós estaremos amparados. Por quê? Porque a norma ela não é manifestamente improcedente num momento como esse, quando alguém diz. Essa é uma forma de se analisar. Eu estou analisando aquele cara que está lá na ponta, João Batista, aquele cara que está lá na ponta do ML, olhando o regulamento e cumprindo o regulamento, mas eu também poderia olhar diferentemente para o gestor, que é aquele que determinou que não se abra. E aí, daqui 5 anos, como bem você disse, nós vamos, então, nos perguntar. E outra coisa, a questão da bala que foi perdida, essa é que menos me importa, porque se eu tiver uma arma para confronto, eu faço a exumação e encontro, né? A questão mais importante é relacionada àqueles órgãos que vão se perder, principalmente o histopatológico, está aqui o Fábio Tironi para dizer para a gente. Vamos exumar daqui 3 dias. Para histopatológico, talvez seja até melhor não fazer. Então, é muito complicado, porque se coloca o médico legista na ponta, mas eu vejo muito o outro lado também, que as perguntas sobre as perdas de chance que virão para nós com relação à Covid, João Batista. Eu acho que, numa situação como essa, a melhor receita é não fazer movimentos bruscos, para evitar de falar que tem que ser assim, daqui um pouquinho tira. Então, é mais ou menos razoável e faz uma norma, inclusive diz, olha, é mais ou menos razoável que agora façamos assim. Como não temos orientação melhor, então, né, vamos fazer desse jeito. Muito obrigado, Maltos. Eu devolvo aí a palavra ao nosso secretário, da mesa. Opa! Maltos, eu sou secretário, minha função aqui seria ter perguntas aqui, mas os colegas não fizeram perguntas aqui no bate-papo. Então, você pergunta... Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, por quê? Eu já trabalhei em muitos lugares no Rio de Janeiro. Em alguns lugares no Rio de Janeiro, você não tinha recursos, tá? Para que você conseguisse fazer uma necrópsia adequada, e isso me causava uma sensação muito ruim, sabe? E muitos dos colegas que eu vejo, alguns colegas, eles colocam tudo no laudo. Aqui não foi feito isso porque não tem isso, não foi feito isso porque não tem isso, não foi feito isso porque não tem isso. Entendeu? Então, Maltos, o que você diria, principalmente para quem está começando, que a gente é professor universitário, a gente tem muitos alunos, questionam muito isso da gente. Como que a gente vai falar diante da teoria da perda de uma chance? A gente trabalha dentro de um IML, onde a gente é o último recurso e a gente está ligado muito a um bem, sabe? Que é um bem que a gente chama de liberdade, sabe? O que você comenta, o que você tem para dizer dessa falta de investimento que tem na profissão da gente, esse excesso de responsabilidade que a gente tem e essa expectativa absurda que se cria em cima da nossa atuação, quando, na grande realidade, a gente não tem meios para trabalhar de forma adequada. O que você teria a dizer sobre isso aí? Eu acho que é uma situação muito real, porque eu já vivenciei isso, principalmente quando ia para o interior, e isso me fez muito mal, muito mal. Eu me saía, às vezes, mal do plantão por causa disso, mas existe um negócio, psicodinâmica do trabalho,
que é um termo em que as pessoas começam a habituar a trabalhar daquele jeito, e isso aí é uma coisa que não é legal, sabe? Porque você vê, às vezes, todo mundo fazendo uma coisa como se fosse certo, quando na verdade não é. E quem se prejudica com isso é a população. Então, esse é o meu comentário. Eu queria que você pudesse me dar a sua opinião sobre o que eu disse. Alfredo, eu vou usar um caso concreto. Eu não quero ir para o interior, não. Eu quero ficar aqui na capital federal. Porque é assim, quando você, qualquer manualzinho, né, de medicina legal vai dizer que você vai fazer uma necropsia, você tem que coletar dados, como, por exemplo, a estatura e a massa corporal do indivíduo. Não é? Claro, isso não é razoável. Eu acho que tem que ter, né? Ter estatura. Mas depois inferir complexão física, isso pode ser relevante, tá? Isso pode ser relevante. Mas aí você chega no IML da capital federal e tem uma dificuldade para saber a massa do cadáver, porque não tem balança. E aí eu fico naquela situação. Eu faço a necropsia e simplesmente não ponho a massa corporal. Alguém vai ler, o Fábio Tironi vai ler e fala, mas o que é isso? Você não está pesando cadáver, não. Então eu opto, e isso é uma forma de mandar um recado. Para quem? Para o delegado, para o promotor, para o juiz. Olha, alguma coisa deve estar acontecendo. E outra coisa, eu já comuniquei a gestão. Porque nós temos tomografia computadorizada, mas não tem balança, tá? Mas isso aí é pouco relevante. Você tem as fotos do cadáver, eu vou saber a complexão física dele. Mas imagine você no interior, e agora é legal essas reuniões, né? Porque as pessoas estão em todos os lugares, basta ter uma conexão. E vai ter um problema, hoje, mais tarde, no plantão dele, porque ele vai ter um caso, ele viu que poderia ter coletado sei lá, imagine qualquer coisa, e mandar, mas lá ele não tem condição, não tem como refrigerar para depois mandar, não tem como mandar. Eu lembro das discussões de João Batista gerenciando essa questão do estado de Minas, da coleta de vestígio em casos de sexologia, vai para o SEDEX, como é que isso chega na capital no laboratório? Então, acho que o perito está lá na ponta, toda vez que ele não tiver condições, que uma chance for ser perdida por uma questão estrutural e não por uma conduta dele enquanto perito, né, que fez errado ou simplesmente deixou de fazer, eu acho que ele deveria, sim, comunicar sempre aos seus diretores e jamais, né, deixar de consignar no seu laudo, senão a inconsistência, a incompletude passa a ser dele, pessoal, enquanto conduta, e ele poderá sim ser responsabilizado. Outra coisa, mas você, lá na frente, mas por que você não colheu? Porque não tinha jeito. Não, mas você nunca falou que poderia ter jeito e que essa coleta seria relevante, porque se alguém tivesse falado. Então, eu acho que nós vamos nos valorizar, colocando a importância. Olha, não foi coletado. E deveria. Por quê? Porque, eventualmente, poderia trazer essa resposta, como, por exemplo, um confronto genético, alguma coisa dessa natureza. Então, vamos dar um recado dentro do próprio laudo. Ótimo. Obrigado, Maltos. Obrigado mesmo. A resposta simples e confortante, ainda mais vindo de você. Porque você é uma pessoa que tem uma experiência absurda e está sempre em busca do que é o melhor para a nossa classe, entendeu? E isso parece besteira, mas eu tenho certeza que alguns colegas que estão aqui devem estar confortáveis. A gente realmente tem que colocar sempre, porque depois, daqui a 8 anos, quando isso aí for julgado, alguém vai jogar isso e a gente vai ficar numa situação complicada. Maltos, muito obrigado. Alfredo, antes de encerrar, as pessoas estão pensando que não, né? É só lembrar um caso aqui em Brasília, onde durante uma lipoescultura, alguns até brincam de liposepultura, houve perfuração abdominal, um caso muito horroroso, muito bem documentado. E o médico, que era o que foi processado penalmente, ele entrou com processo civil com os peritos de 1 milhão, tá? Só para você ver aonde as coisas chegam e onde a gente pode imaginar que possam chegar. Um abraço, obrigado, meu amigo.